Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Alfa. Eu sou o Danilo e se você não tiver inscrito ainda, essa é a sua chance. Tudo aqui é de graça, isso vai me ajudar bastante, vai fazer com que o YouTube recomende o que é útil para você aqui para outras pessoas também. Bom, trabalho remoto, home office, vai acabar ou não? Tem muita gente falando sobre isso, a gente está vendo uma movimentação no mercado. E nesse vídeo, é claro que não existe uma resposta 100% clara sobre o assunto, mas eu gostaria de trazer alguns pontos aqui que mostram que algumas coisas devem mudar aí nos próximos meses, próximos anos. Então o que aconteceu? A gente entrou na pandemia e algumas empresas em que sua maioria já tinha uma flexibilidade grande, começou a liberar com que para todo mundo trabalhasse de casa. Inclusive abriram alguns escritórios em algumas cidades para pessoas trabalharem somente de casa. E isso acabou mudando completamente o mercado de trabalho. Então empresas que eram tradicionais lá, elas tiveram que se adaptar a isso, não só pela tendência e pela pressão dos profissionais, porque começou a haver muita pressão, só se acessar o LinkedIn até hoje, esse tema está por todo lado ali, mas além disso, para se adaptar mesmo. Muitas empresas poderiam ter seus colaboradores trabalhando de casa tranquilamente, principalmente startups. Você pensa aí nesse mundo de tecnologia, você tem desenvolvedores, analistas e cientistas de dados e assim vai. Então, as empresas acabaram se adaptando a esse modelo novo. Mas o que tem acontecido, inclusive teve um tweet muito polêmico do Elon Musk, estou colocando na tela aí agora, que ele basicamente fala que se você quer continuar trabalhando na Tesla, você tem que trabalhar 40 horas por semana na empresa, presencialmente ali. O que ele quis dizer basicamente é que você tem que estar o tempo todo, 40 horas é a média normal ali que uma pessoa trabalha, 8 horas por dia. Em outras palavras, um dos caras mais influentes do mundo está passando um recado bem específico que está voltando atrás nesse sentido. Mas pensando nisso e pensando um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, nessa crise toda, eu acho que não é bem assim, eu acho que não vai ser 0 ou 1, vai ter um espaço intermediário para trabalho híbrido. Por quê? Se a gente para pensar na crise que está acontecendo hoje, então você está tendo um movimento grande de empresas por conta não só da pandemia, dos resultados ali, os países investiram muito dinheiro e agora estão sofrendo as consequências disso, mas também está tendo uma guerra que impacta o mundo inteiro, alguns países mais do que outros, e o dólar também os Estados Unidos está numa inflação muito grande que acaba impactando todo mundo. Com isso, as empresas estão sofrendo muito, principalmente essas de tecnologia, essas startups. Se você verificar aí, só no Brasil, pelo menos 10 startups se tornaram unicórnio, ou seja, injetaram tanto dinheiro nessas startups que elas passaram a valer, receberam pelo menos $1 bilhão, que é muito dinheiro. Então, assim, ano passado foi um recorde disso e tinha muita gente comentando já que isso poderia se tornar uma bolha e não está tão certo ainda o tamanho dessa bolha, mas que está claro que sim, teve um pouco de exagero, muitas empresas se tornaram e muitas vezes os modelos nem estavam tão validados assim. Se isso estava acontecendo, imagina, numa crise mundial onde esses investidores eles começam a ficar um pouco mais conservadores, o que passa a acontecer é que eles tiram dinheiro disso, dessas empresas mais arriscadas e tudo, e começam a colocar mais dinheiro em fundos mais seguros e também em empresas que têm um modelo já definido, que já estão trazendo um lucro, inclusive. Então está tendo uma pressão em todos os mercados que eu conheço, que tem startup, está tendo uma pressão agora de, ao invés de um crescimento super rápido, você focar também nesse retorno. Por que eu estou falando disso? Será que esse tweet do Elon Musk não está muito mais relacionado a um filtro de pessoas? Assim, porque para demitir uma pessoa é muito caro. Se você, como empresa, demite um funcionário, principalmente se esse funcionário está um tempo grande naquela empresa, isso acaba ficando muito caro para a empresa. Tem vários encargos ali que deixa muito caro. Dependendo do país, na Europa, isso fica ainda mais caro. Tem uma proteção muito grande e tudo. Então, é muito mais barato para a empresa, fica muito mais simples para essa empresa ela ter funcionários saindo. E numa empresa que nem a Tesla, assim, imagina, tem várias empresas aí fazendo layoffs. Se você olha nessa plataforma, você consegue perceber que tem muita empresa fazendo layoffs recentemente e demissão em massa, né, em outras palavras. Eu não estou afirmando nada aqui, mas talvez isso seja uma estratégia do próprio Elon Musk, da Tesla, de já fazer uma filtragem de alguns colaboradores que não querem se aderir a essa cultura. Se eu concordo ou discordo, isso não importa tanto, eu estou falando mais sobre uma tendência mundial aqui, mas falando um pouco sobre a minha opinião,
Eu trabalhei remoto no meu antigo trabalho. Eu estava trabalhando de forma remota, até mesmo porque a empresa é suíça, e eu moro na Espanha, então assim, não tinha, por um tempo a gente nem tinha escritório. Eu até sentia falta dessa parte de trabalhar no escritório e tudo mais, interagir com pessoas. E depois de um tempo a gente conseguiu achar um escritório legal e tudo, e tinha mais gente na Espanha, compensava para a gente ter um escritório. Você tem algumas pesquisas que mostram que além da redução de custos que tem para a empresa, porque ela não precisa do escritório, você tem uma elevação até da qualidade de vida desses colaboradores. E inclusive isso está muito relacionado com a qualidade física dessas pessoas, elas passam a fazer mais exercícios. Eu achava que seria o inverso, a pessoa ficar em casa, até mesmo que eu venho caminhando para o meu trabalho, mas é o contrário. Isso mostra que os colaboradores eles passam a se exercitarem mais. Talvez pela flexibilidade, assim, claro, dependendo do trabalho da pessoa. E além disso, isso também traz uma ampliação grande das opções que as empresas têm para contratarem. Então vamos supor que uma empresa aí qualquer, ela precisa de um data scientist muito específico para uma coisa ali que ela precisa fazer. Ela vai ter uma gama muito maior, ela vai ter um número de opções de funcionários muito maior. Se ela pode contratar, sei lá, a empresa suíça pode contratar alguém do Brasil, além de ficar muito mais barato para ela, porque o custo de vida do Brasil é obviamente mais baixo do que da Suíça, ela também consegue ter opções melhores se o mundo inteiro passa a ficar aberto para ela. E isso também explica essa explosão toda do LinkedIn. Já estava explodindo, claro, mas assim, essa coisa do trabalho remoto e a globalização dessa parte do mercado de trabalho acabou fazendo com que, e favorecendo o LinkedIn, fazendo com que explodisse e se tornasse ainda maior. Bom, além disso, eu sou contra a venda de horas para várias posições. Eu acho que depende muito da posição, mas essa parte de venda de horas sei lá, um desenvolvedor ou um analista de dados, por exemplo, nem sempre o número de horas que você trabalha vai estar relacionado com a qualidade de trabalho que você está trazendo. Muitas vezes, pelo contrário, se você é um programador que desenvolve um código com muitas linhas mesmo, assim, tipo, muitas vezes daria para você fazer um código mais curto e mais eficiente e melhor, e que toda a equipe conseguisse trabalhar melhor. Então nem sempre o número de linhas vai ser um resultado qualitativo. Na verdade é quantitativo, então nem sempre vai trazer um resultado qualitativo. E com isso em mente, eu acho que... acabei falando um monte de coisa dando volta, mas o que eu tenho como opinião é que provavelmente algumas empresas abriram demais isso então elas devem voltar atrás, mas em geral é também um caminho que é sem volta. Talvez a gente tenha aberto demais, e faz sentido durante uma pandemia, não faz sentido você forçar profissionais que poderiam estar de casa a irem para os escritórios, mas ao mesmo tempo, então, voltando ao normal, será que são todas as posições que se tornam mais eficientes quando as pessoas trabalham de casa? Tem já uma discussão em várias empresas que eu tenho visto sobre um modelo híbrido, mas assim, o que tem naturalmente já está se tornando um modelo híbrido, então a pessoa já vai quando quer para o escritório, mas algumas empresas estão colocando exatamente o número de dias. Então, em geral, eu vi algumas empresas, uma empresa grande aqui de Barcelona, que colocou como 3 dias da semana. Então, pelo menos 3 dias da semana você tem que estar no escritório ali no horário normal. Nos outros dias, recomendado trabalhar de casa. Então, é muito difícil saber exatamente o que vai acontecer. Além disso, dia 19 de junho vai ter um report muito importante dos Estados Unidos, que é onde eles checam ali o trimestre e fazem um report do GDP deles. E com isso, se ficar pior ainda, a tendência é essa que eu falei no começo do vídeo. Então os investidores começam a colocar dinheiro em lugares mais seguros, as empresas, as startups ficam sem dinheiro e a gente começa a ver essa movimentação continuando. E se isso acontece, como acaba tocando no bolso das empresas, claramente elas começam a se comportar de forma diferente. Mas isso aqui é o que eu acho. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Já você está trabalhando de forma remota? Você tem que ir para o escritório? Como é que funciona a sua vida aí? E o que você acha que vai acontecer? Como é que é o modelo ideal para você também?